Olá, meu nome é Marcelo Mosman, eu sou advogado e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, no qual faço parte do grupo de pesquisa Observatório de Justiça Ecológica. E esse grupo de pesquisa, ele desenvolve um projeto de extensão que é denominado Clínica de Justiça Ecológica, através do qual nós prestamos assessoria jurídica a entidades que se destinam à proteção do meio ambiente e à defesa de direitos socioambientais de comunidades. Então, na qualidade de membro desse projeto, eu fui convidado para fazer uma apresentação nessa Semana do Meio Ambiente, da UFSC, né? Tradicional evento já, o que me honra muito. O tema do convite é para tratar de uma demanda específica, recente, né? Que foi ajuizada com a assessoria jurídica da universidade e que ela exemplifica e ilustra bem uma forma, né, de atuação do papel da universidade e da academia e do conhecimento científico, né, atuando junto à sociedade para buscar mudanças, né, na realidade, trazer melhorias para a sociedade e fazer a ciência ser ouvida, né, o que tem se mostrado um grande desafio na atualidade. O momento realmente nos leva a refletir muito sobre a ciência e a negação da ciência. O próprio momento da pandemia, ele evidencia, né, essa dinâmica que existe entre o desenvolvimento científico e aqueles que negam, né, os negacionistas da ciência. Esse momento ele só joga luzes a uma realidade que sempre existiu, né? A ciência, desde que ela começou a se desenvolver, ela sempre sofreu oposição, né, por vários tipos de interesses, e não é diferente hoje. Isso já vinha ocorrendo muito antes da pandemia de Covid, né, no tema das mudanças climáticas, onde também havia um movimento ruidoso de negacionistas da ciência. E em Santa Catarina, em Florianópolis, nós vemos também uma questão semelhante, em menor escala, que diz respeito ao iminente colapso da Lagoa da Conceição. E foi esse tema em específico que suscitou um objeto de atuação por parte do nosso projeto, em colaboração um convite feito pelo professor José Rubens Morato Leite, que é o coordenador de um grupo histórico, né, de atuação e pesquisa, que é o GPDA, o Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental na Sociedade de Risco, um grupo já consolidado e com amplos serviços prestados à sociedade, principalmente ao desenvolvimento do direito ambiental, a nível nacional, evidentemente. E então, a convite do professor José Rubens, nós nos engajamos junto ao GPDA para prestar a assessoria jurídica necessária ao ajuizamento de uma demanda pelas associações civis legitimadas que pretendiam, então, alguma tentativa de alterar essa realidade que vem ocorrendo na Lagoa da Conceição. E essa é uma realidade que ela não se limita à degradação da fauna, da flora, né, aos peixes, os crustáceos, todas as espécies, que é o que se observa, né, quando ocorrem alguns eventos climáticos que tornam mais evidente a contaminação e a paulatina degradação que vem havendo desse ecossistema. Mas, na verdade, o dano ele é muito maior, né? É um dano de todo o ecossistema, né, que atinge não só essas espécies que eventualmente acabam perecendo, mas ele vai afetando a qualidade do meio ambiente, né, e não só o meio ambiente, ele afeta também as relações humanas, afeta principalmente as comunidades tradicionais que ao longo de séculos souberam coexistir com esse ecossistema, souberam dele tirar a sua subsistência e os recursos necessários para o seu desenvolvimento, um desenvolvimento cultural, inclusive, social, econômico, né? E algo que agora vem sendo fortemente ameaçado, né? A Lagoa da Conceição ela é uma rede de interações ambiental e humana, né? E essas interações humanas elas sofrem fortemente quando o meio ambiente ao seu redor ele também é afetado, né?
Essa situação de paulatina degradação e que os pesquisadores da área eles estão apontando da iminência de um colapso do ecossistema da lagoa é uma situação que não é admitida no direito. O direito brasileiro atual ele não permite esse tipo de situação. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em casos semelhantes, classificando essas situações como um estado de coisas inconstitucional. Não é uma conduta ou uma omissão do poder público que é ilegal e inconstitucional. Uma série de omissões, uma série de descumprimento de deveres que gera uma situação que é um estado de coisas inconstitucional. E esse estado de coisas inconstitucional ele viola uma cláusula importantíssima da Constituição, que é o artigo 225, uma cláusula inovadora, e que trouxe, inovadora à época, e que trouxe, então, esse conceito de meio ambiente, que assegura a todos um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio à qualidade de vida. E não só isso, para a garantia desse direito, a Constituição estabelece deveres ao poder público, poder executivo, poder legislativo e também ao poder judiciário, mas primariamente aos deveres, aos entes que têm a competência para atuar e garantir esses direitos. Um desses direitos, um desses deveres é o dever de proteção dos processos ecológicos essenciais. Então, os processos ecológicos essenciais, eles vão além da proteção da fauna e da flora, mas eles buscam preservar as interações e as relações ecológicas que garantem a manutenção desse ecossistema, a manutenção das espécies, a médio e longo prazo. Então, as ações humanas elas vão se somando até um certo ponto em que elas começam a afetar a capacidade de resiliência desse ecossistema de se manter. E isso acaba levando ao colapso do ecossistema. Então, no Brasil, nós temos algumas regiões, e alguns casos já de rios também, por exemplo, que colapsaram, nos quais não é possível mais se banhar, a balneabilidade já não oferece condições, e tampouco dá de exercer a pesca ou de qualquer atividade mais próxima, atividades esportivas, atividades religiosas, todas que acabam ficando prejudicadas em função de uma contaminação e uma morte realmente desse ecossistema. Então isso nós já vemos em alguns locais do país. E a lagoa, que é um ambiente riquíssimo, ela está se encaminhando nesse sentido. Além desse dever, um outro dever do poder público é de estabelecer os espaços territoriais especialmente protegidos. E nesses espaços deve ser garantida a proteção integral dos atributos ecológicos que justificam a proteção porque são espaços especiais. Então as áreas de preservação permanente são espaços especiais, os locais onde há remanescentes de Mata Atlântica são espaços especiais, as unidades de conservação são espaços especiais. E tudo isso existe no entorno desse ecossistema da Lagoa da Conceição. Ali, além de ser Mata Atlântica, também, claro, evidentemente, é uma área situada em zona costeira. E a zona costeira é considerada também um patrimônio nacional. Então, existe uma série de normas constitucionais que protegem esse ecossistema e que estão sendo violadas. A grande questão é que essa violação ela não se dá por meio de um ato, de uma canetada, de um agente, senão pela omissão e descumprimento de deveres de diversos agentes. Em um fenômeno que ele dificulta, inclusive, que sejam apuradas as responsabilidades pessoais e disciplinares desses agentes. Esse é um fenômeno conhecido sob o conceito de irresponsabilidade organizada. Então, esse é um conceito já amplamente difundido no direito ambiental e que ele explica a irresponsabilidade organizada é essa conjunção de omissões que levam a esse resultado, mas sem que se possa imputar a uma outra pessoa a responsabilidade direta. Mas o que se verifica assim, e é inquestionável é uma reiterada omissão desses deveres pelo poder público. E diante dessa reiterada omissão, o sistema jurídico e o direito ele
tem os instrumentos necessários para que as medidas sejam adotadas. Porque o poder público, e eu me refiro mais especificamente ao poder executivo, à administração municipal, estadual e federal, ele tem uma margem de discricionariedade para a sua atuação. Mas dentro dessa margem de discricionariedade não está a opção de permitir a destruição, o colapso de ecossistemas. A destruição ambiental, a omissão frente ao dano ambiental não é uma das opções viáveis. Então o poder público ele tem a obrigação de agir. Os direitos constitucionais eles vinculam o poder público, né? A proteção insuficiente da Lagoa da Conceição ela é vedada ao poder público, né? E o que a gente verifica e o que se pesquisou e se verificou é que ao longo dos anos o poder público vem sempre fazendo mais do mesmo, e são medidas meramente simbólicas, meramente retóricas, que ficam no papel e não têm efeito prático. Agora, recentemente, houve um desastre e as medidas adotadas foram as mesmas já adotadas há 20 anos atrás, quando já se falava que a situação estava se deteriorando. Então, na verdade, se cria um grupo, mas esse grupo não tem poderes, esse grupo não tem infraestrutura, esse grupo não tem orçamento, esse grupo não tem nem sequer os órgãos mínimos competentes para lidar com a questão. É um grupo meramente simbólico. Então, assim, ano após ano, a situação, né, quando há um desastre, algumas medidas, se cria um grupo, mas isso nunca tem um efeito. E essa situação não pode continuar, né? Algo precisa ser feito. Então, diante dessa situação, essas associações manifestaram interesse em promover uma demanda, e essa demanda, então, está sendo elaborada por uma iniciativa, né, do GPDA, com o apoio do Observatório de Justiça Ecológica, e que busca trazer os avanços, né, nacionais e internacionais na área do direito ambiental, que oferecem novas alternativas para tentar lidar com toda essa omissão que vem ocorrendo. Então, um desses avanços que já se vê em vários países e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e algum aceno já na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de reconhecer dignidade além do ser humano, também reconhecer dignidade aos animais, reconhecer dignidade à natureza. Por quê? Porque colocando a natureza numa condição não só de mero objeto, mas inclusive de sujeito de direito, isso pode gerar uma diferença, né, na hora de fazer a ponderação entre esses direitos ou na hora de adotar medidas para se efetivar esses direitos. Isso é o que tem se observado em vários países da América Latina que tem avançado nesse sentido. E aí uma série de instrumentos que estão relacionados com uma governança, né, e a proteção efetiva, então, desses bens ambientais, no caso aqui, a Lagoa da Conceição. E a forma de se fazer isso, a forma que se encontrou, né, diante do sistema jurídico brasileiro, é uma forma bastante inovadora de ação, mas que já é consolidada, inclusive no sul do Brasil, já em alguns casos, como um caso importante é o caso da reparação ambiental dos danos pela extração de carvão na região de Criciúma, onde se adotou medidas, né, semelhantes a essas ora requeridas, que são medidas estruturais. Então se denomina esse tipo de ação como uma ação civil pública estrutural. Por quê? Porque não basta nesse tipo de ação uma decisão de um magistrado e que se determine que seja executada. É necessário uma sucessão de decisões, e que são decisões que muitas vezes demandam esclarecimentos técnicos e depois para que novas decisões possam ser adotadas, decisões em cascata, para que efetivamente possa começar a haver uma mudança de postura, inclusive, desses órgãos competentes que atuam na proteção desse ecossistema, e assim, né, ver uma paulatina, então, reversão desse processo, uma proteção mais efetiva do ecossistema, uma melhoria, né, ambiental e uma melhoria da gestão, uma gestão ecológica e socioecológica, que se comprometa com uma efetiva proteção da Lagoa da Conceição, dos ecossistemas e da sociedade, né? Isso é o que está colocado agora em juízo.
pelas associações e com o apoio da universidade, e acho que esse é um exemplo de como a UFSC está buscando contribuir com a sociedade brasileira.